Quando Jesus vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus não está falando aí de obra de igreja nenhuma, de trabalho religioso de nenhuma instituição religiosa. Jesus não está falando de nenhuma vida de sacrifício, de obrigação, de penitência, de ordenança, de formalidade, de religião nenhuma, irmão. Mas o que é que os pastores aplicam para o povo entender? Que esse texto está dizendo para o povo que o povo tem que se dedicar primeiro à igreja, aos trabalhos da igreja, à vida de igreja, a estar na igreja. Porque o povo é ensinado de que isso é buscar primeiro o reino de Deus. Estar dentro de culto de igreja. Viver a sua atividade religiosa de igreja. Viver os compromissos e as tarefas e obrigações de igreja. É ou não é isso que o povo é ensinado? O povo é ensinado que buscar o reino de Deus é isso. É estar dentro de uma vida ativa na formalidade religiosa de igreja. Só que Jesus não está falando nesse contexto. Jesus não está aqui se dirigindo a nenhuma igreja. Jesus não está aqui orientando seus discípulos a buscar, priorizar sua vida, centralizar sua vida dentro de nenhuma tarefa ou nenhum trabalho de igreja. O problema é que esses homens falsificadores da palavra, eles lêem o texto, falsificando o contexto e aplicando a sua interpretação do inferno, criando doutrina de demônios, criando ensinamentos anátemas, para que o povo siga numa vida maldita, pensando que estão na bênção de Deus. É o que acontece hoje dentro das interpretações desses líderes que se dizem pastores ungidos e etc. Eles aplicam a palavra, falsificando a interpretação, aplicando a interpretação deturpada, tirando o povo da verdade, daquilo que a palavra nos ensina. Quando a pessoa não é formada no entendimento da palavra, para viver dentro daquilo que a palavra ensina, ter o entendimento do que a palavra está ensinando, quando a pessoa é orientada fora desse contexto, a pessoa está em maldição. Porque não está dentro da direção da palavra de Deus. Só está na bênção quem está na palavra. Então veja como é importante você ser prudente nessa situação. Busque entender. Não aceite tudo que dizem é de Deus, é de Deus. Olha, a Bíblia diz assim. Sim, você está dando um texto que está na Bíblia. Agora, o porém é a sua explicação. O que você está interpretando e aplicando é o que o texto está ensinando? Esse é o porém, irmão. Eu vi um pastor pregando nesse texto, de Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Para você entender isso aqui, você tem que ler o contexto para saber que estas coisas são essas. E nesse contexto, Jesus não está falando de igreja coisa nenhuma. Mas eu vi um pastor pregando nesse texto, dando esse texto, e depois que ele deu esse texto, olha o que ele aplicou para o povo. Olhe, busque primeiro o reino de Deus, venha para os cultos, venha para a campanha, venha para a igreja. Olhe, não deixe de vir para a igreja não. Olhe, priorize a igreja. Venha para os trabalhos da igreja, venha para o culto da igreja pegar a sua bênção. Em primeiro lugar, você tem que priorizar o reino de Deus. Agora, quem disse a esse pastor que o reino de Deus é culto de igreja? É atividade de igreja. É trabalho de igreja. É presença de culto de igreja. É formalidade de vida centralizada dentro de igreja. Quem disse a esse pastor que isso é o reino de Deus? O reino de Deus, primeiro, não tem aparência exterior. Jesus ensina isso pra gente, irmão. Você vai ficar no que Jesus ensina
Ou vai continuar perdido sendo guiado no que os homens estão ensinando? Jesus disse que o reino de Deus ele não está ali, nem aqui, nem acolá. Esse reino está inserido dentro de cada um de nós, que cremos em Jesus. O reino de Deus é Cristo reinando em nós, pelo Espírito Santo que habita em nós quando nós cremos em Cristo. Aí o reino de Deus é implantado em nós. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Esse reino de Deus que eu tenho que entrar é Cristo em mim. Para eu participar desse reino, eu tenho que estar em Cristo. E Cristo em mim, pela minha fé e convenção a Ele, com a mensagem do Evangelho. Então, observe o que esse pastor está fazendo com esse povo. Escravizando esse povo, numa vida centralizada, dentro de sacrifício, de obrigações, de fardos, de regras, dentro de igreja, como se isso fosse o reino de Deus. Vocês estão entendendo isso, irmão? Vocês estão entendendo a gravidade? Eu estou falando de um sentido espiritual para a vida com Deus. Você está entendendo o perigo que você está correndo de estar numa vida desviada de Deus, pensando você que está em Deus? Porque o ensinamento que você está sendo conduzido, formado, dirigido, guiado, não é o que a palavra ensina. É o que os homens estão interpretando e aplicando, falsificando a palavra, tirando você da direção, desviando você para se perder de Deus. O pastor pregar isso aqui e aplicar como se fosse vida de igreja para o povo viver, não, buscar primeiro o reino de Deus, irmão. E outra coisa, eles falsificam o texto aqui, porque Jesus disse, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eles dizem assim, buscai primeiro o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E Deus vai lhe dar isso. Deus vai lhe dar aquilo. Quando você vier para a igreja, Deus te dá a tua bênção. Quando você estiver no trabalho da igreja, Deus está operando na tua vida. É não, irmão. É não. Quem está conduzindo você nessa mentira é esse pastor. Deus não faz essa promessa para você, para te abençoar tu estando na igreja. A bênção de Deus nas nossas vidas é estando em Cristo. Não é estando em igreja, não é fazendo trabalho de igreja, não é devotando e centralizando minha vida numa dependência de igreja para Deus me abençoar. Quem prega isso é os pastores ladrões, mentirosos, corruptos, ministros de Satanás. Então é isso que vocês têm que entender. Dentro desse contexto, irmão, não tem nenhuma base, não tem nenhuma direção de igreja aqui. Mateus capítulo 6, o versículo 33, não se refere a nenhuma obra, nenhuma penitência, nenhum sacrifício, nenhuma atividade, nenhuma vida religiosa de igreja, como se fosse buscar primeiro o reino de Deus. Você sabe o que é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Quando Jesus fala nesse contexto aqui, Jesus está orientando os seus discípulos em relação ao chamado dele para os discípulos, para a missão de pregar o Evangelho. Mostrando aos seus discípulos a prioridade dos discípulos, que era buscar primeiro as coisas do alto, juntar tesouro no céu. Jesus está orientando os seus discípulos não viver ansioso com nada nesta vida aqui. Não se preocupar nem com o comer, nem com o beber destas coisas aqui. Jesus está dizendo aos seus discípulos, olha, o Pai alimenta os pássaros, vestem as plantas, e vocês são muito mais valiosos. É aí que Jesus vai citar. Busquem primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, que Jesus está dizendo, é orientando os discípulos a priorizarem sua vida na busca da comunhão com Deus, na vida do tesouro do céu. Buscar primeiro o reino de Deus é eu estar com a minha vida priorizando
as coisas do alto que Cristo me promete, priorizando a vontade de Deus, cumprir, renunciando, negando e me submetendo à vontade de Deus. Isso é buscar primeiro o reino de Deus, é colocar a vontade de Deus na minha vida. Viver aquilo que a palavra me orienta, não é viver vida de igreja, não é viver sacrifício de igreja, não é viver devoção, nem penitência, nem flagelo, nem obrigações, nem tarefa, nem atividade de igreja, nenhuma. Buscar primeiro o reino de Deus, não é isso o que esses pastores corruptos estão fazendo na mente do povo, tirando o povo da direção de Deus e levando o povo a viver um evangelho anátema. Quando Jesus diz todas estas coisas, Jesus está falando da necessidade da vida aqui. Para nós, quem dá é Deus. Deus é quem supre a necessidade das pessoas. Devemos buscar primeiro, irmãos, colocar a nossa vida na vontade de Deus, na direção de Deus. E qual é a vontade de Deus? Qual é a direção de Deus? Por onde eu conheço a vontade de Deus e a direção de Deus? Não é dentro de igreja, como ensina os pastores, é na Bíblia, como ensina Jesus. Então, são muitos textos interpretados e aplicados para o povo de uma forma errônea, maldita, proposital. Porque a maioria dos pastores, eles falsificam a palavra propositalmente por causa de ganho, para manter o povo preso, escravo, devoto, praticante de atividades de igreja no seu ministério. Essa questão de não deixando vossas congregações, como é costume de muitos. O que é que o povo entende nisso aí? Qual é a aplicação que os pastores dão para as pessoas dentro desses textos? Não deixa a igreja. Tudo que os pastores pregam e ensinam ao povo não é centralizado em Cristo, na palavra. É centralizado nas igrejas, sob a autoridade dos pastores. Então que você, meu amado irmão e amigo, reflita nisso, seja prudente, examine as Escrituras, aprenda de Cristo, conheça a verdade e seja liberto. Amém?